Na verdade, hoje a nossa aula é mais um complemento para a videoaula anterior, tá? Eu falei sobre sockets e lá nessa aula eu apresentei apenas os servidores, servidor e cliente TCP, né? Não apresentei servidor e cliente UDP. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o código e mostrar funcionando. Na última aula, eu falei para vocês sobre os sockets, né? Que é a tecnologia utilizada, né? Ou a linguagem utilizada para a gente conectar a nossa aplicação, né, no caso nossa, quando eu falo nossa, eu estou falando porque vocês são alunos de um curso de programação, então eu acredito que um dia a gente vai lidar com isso, né, quando a gente precisar lidar com uma aplicação que vai funcionar em redes, né, que vai se comunicar através de uma rede, a gente vai precisar utilizar esse conceito, né, entender esse conceito de sockets e principalmente a ideia das camadas, né, que é a camada de aplicação, camada de transporte aqui no caso. Tá? Então, esses sockets vão ser importantíssimos aqui, tá? É o que a gente vai ver como faz. Eu tô apresentando a linguagem de programação Java porque assim, é que eu tenho mais familiaridade, né? Mas qualquer linguagem de programação, vocês vão conseguir encontrar algum material que fale a respeito de sockets, que a ideia é a mesma em qualquer linguagem de programação. Inclusive no livro lá que eu estou utilizando, que eu acho que eu compartilhei com vocês o capítulo, ele coloca um exemplo em Python. E eu acho que vocês estão estudando algoritmos, vocês devem estar estudando Portugal ou Visual ou C. Qual é a linguagem que vocês estão estudando, que eu não sei? Alguém pode me responder? É a Portugal. Portugal, né? Portugal mesmo. Vocês usam Portugal Studio ou aquele Visual G? Visual G. Né? Mas ainda mais parecido com língua escrita, né? Com frases, né? Certo. Na aula anterior, na videoaula que eu mostrei, que eu postei para vocês tiveram dificuldade de entender aquele código? Vou colocar ele aqui. Isso aqui, ó. Sim. É complicado aí. Mas vamos lá, vamos tentar entendê-lo de novo, né? Eu vou tentar. Vocês podem, claro, perguntar, viu, pessoal? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. A linguagem de programação Java, ela é muito parecida com a linguagem de programação C. No caso, a linguagem do Visual G, ela é bastante diferente, porque lá você vai colocar fim em alguma coisa, né? Tem fim do para, se eu não me engano, fim programa, né? Tudo tem um fim que é escrito como a gente fala, né? É assim? No Java, na linguagem C e na grande maioria das linguagens de programação que são usadas de fato para programar, a gente tem as marcações de início e fim com chaves. Então, vocês vão ver aqui, ó, chave abrindo é o início de alguma coisa. E chave fechando, aqui, ó, chave fechando é o fim de alguma coisa, tá? E é sempre aos pares. Então, a primeira chave que abre aqui vai ser equivalente à última chave que fecha aqui, ó. Tá? Essa aqui é a primeira chave. Então, essa última chave aqui está fechando o programa como um todo. Em Java, tudo que a gente programa são classes, diferente lá do que vocês estão aprendendo em Portugal Studio, né, que um programa é uma sequência de instruções e pronto. Aqui a gente tem classes, né, e essas classes vão ser objetos que vão se comunicar entre si. Vocês vão estudar depois em uma disciplina chamada Programação Orientada a Objetos. O que nos interessa aqui é o que está dentro desse bloquinho aqui, ó, try e catch, tá? O que é o cliente TCP, que de fato é a aplicação de rede, tá? Então, o que está dentro disso aqui, try, né? Se a gente traduzir do inglês para o português é tentar, né? Então, esse programa ele vai tentar fazer uma comunicação de rede
E se ele conseguir, ele vai executar o que está dentro desse bloco aqui, try catch. Certo? E o que é que tem aqui? É o que nos interessa. Aqui, ó, a gente tem um objeto do tipo socket. Não sei se vocês conseguem acompanhar ele visualmente. Olhando aqui no celular, a tela está um pouco pequena, mas eu consigo ler. Tá bom para vocês? Tá Tá bom. bom. Aqui. Então, isso aqui é como se fosse um tipo de variável. Esse nomezinho socket que está aqui, ó. Lá no Portugal a gente coloca lá inteiro, né? Dá um nome para a variável e diz que ela é do tipo inteiro, que ela é do tipo real, que ela é do tipo texto, né? Então, esse nomezinho aqui, ó, socket, é como se fosse um desses tipos, tá? Porque na linguagem de programação Java, ou linguagem de programação orientada a objeto, a gente vai ter uma coleção de tipos de tipos de variáveis, né? Eu vou colocar assim, simplificando, né? Que são as classes que a gente vai reutilizar. Então, lá ele já tem uma coleção de classes e entre elas a gente tem essa classe socket aqui. Então, quando a gente precisa conectar uma aplicação Java a uma outra aplicação através de uma rede, então a gente vai precisar criar um objeto desse tipo aqui. E o nome desse objeto aqui, no caso, é cliente, né? Então, a gente tem a variável cliente do tipo socket, e a gente está dizendo que esse cliente aqui vai ter o endereço IP com esse número aqui, ó, que está marcado. E aqui o número de porta, tá? Então, a gente sempre vai ter associado na camada de transporte o número de porta com o número com o endereço, tá? Então, é simples assim. O endereço é como se fosse a localização de uma casa, né? No caso de um computador. E a porta aqui é qual seria o local de entrada, né? Onde vai bater, né? Onde esse cliente vai chamar. Na porta 1, 2, 3, 4, 5, né? Poderia ser na porta 100, poderia ser na porta 80. E, geralmente, esse número aqui é associado ao protocolo que a gente vai utilizar na aplicação. Por exemplo, quando a gente utiliza protocolo de internet, né, o HTTP, geralmente a porta é 80, tá? Mas isso não é uma coisa assim tão rígida, né? Tanto que a gente pode criar uma aplicação e usar aqui um número qualquer para a nossa porta. Tanto é que aqui está de 1 a 5. Tá? Então, aqui a gente tem agora esse objeto cliente, que tem esse endereço IP e que tem essa porta. Aí o resto é, vamos dizer assim, acessório, né? Porque o importante aqui é esse objeto cliente. Vou até destacar aqui onde ele aparece, ó. Cliente. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, esse cliente aqui, ele tem dentro dele um output stream, tá? Ó, que é esse nomezinho aqui. E é um fluxo de saída. Então, vou pegar o que tem dentro dele e associar a essa outra variável aqui. Fluxo de saída. Então, agora eu posso manipular o fluxo de saída, né, o output stream do cliente, através dessa variável aqui, ó, fluxo de saída. E a gente vai fazer um outro objeto, que a gente chamou aqui de dados de saída, que vai receber aqui esse fluxo de saída, né, o que a gente criou na linha anterior, fluxo de saída, e representar esses dados de saída aqui. E então a gente vai mandar esses dados de saída gravar um valor. Então a gente vai gravar na camada de baixo, né, no TCP, um valor, escrever, tá? Então vai escrever o caractere A. E isso vai ser enviado, então, para um servidor que está nesse endereço aqui, que está com essa porta aqui. Tá? Então isso aqui todo é o processo para enviar um dado, enviar um conteúdo qualquer. Tá? E esse conteúdo qualquer, no caso aqui, foi só um caractere, mas poderia ser uma página web, por exemplo, um arquivo, né? E então o protocolo, né, o que está dentro desse socket aqui, desse programa, isso aqui já é um programa, né, vai resolver como os dados vão ser levados desse local, né, desse programa aqui, para um servidor. Tá? Então aqui a gente tem tudo isso aqui para enviar. E para receber é bem parecido, né? Ó, a gente vai ter aqui um input stream, né, uma entrada, um fluxo de entrada, que está dentro desse cliente aqui, né, ó, dentro do cliente lá do socket. Então a gente vai pegar esse input stream, né, ó, exatamente o que está escrito aqui, get input stream, né, pegar
o input stream, associar aqui a uma variável para poder manipular ele. Então, agora a gente vai pegar esse fluxo de entrada e vai ler. Né? Ó, tá vendo aqui? Read é o que a gente chama, traduzindo, né, literalmente ler. Então, a gente vai ler o que está dentro do fluxo de entrada e imprimir. Né? Esse System Out Print aqui é a mesma coisa do Escreva, tá? Lá do Portugal Studio. Tá? Então, a gente vai escrever o que está dentro disso aqui, que é como se fosse uma variável. O conteúdo dessa variável. No servidor TCP, a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa. Tá? Ó, no caso aqui, a classe do cliente é apenas socket. E de um servidor, a gente vai utilizar o server socket para TCP. Então, ignora aqui, ó, a gente só vai ser importante para a gente aqui que está dentro desse try catch. Tentar, né, se der algum erro, ele captura o erro aqui, uma exceção. Só que no caso a gente está tentando e não vai dar nada errado, né? Não tem nada de errado aqui. O que é que poderia dar errado? O servidor não responder, não receber nada. Então, poderia gerar uma exceção aqui, não é o caso. Então, tá aqui o servidor foi criado e a partir dele que a gente vai manipular entradas e saídas, né? O input stream e output stream. Então, a gente vai ler que está dentro de um input stream, né? De um fluxo de entrada, e a gente vai gravar, né? Escrever o que está dentro de um fluxo de saída, né? De um output stream. Então, simplificando, o servidor é exatamente como um cliente, só que ele tem essa única linha aqui que é diferente, né? Ou seja, ele vai ficar ativo, funcionando, ouvindo essa porta aqui, ó. A porta 1, 2, 3, 4, 5. Então, todo cliente que bater nessa porta, né, que mandar uma mensagem para esse número aqui, né, o endereço IP do servidor, mais essa porta aqui, ele vai receber essa mensagem e fazer o que está programado aqui. Tá? Isso aqui que está programado, né, pode variar, vai depender da nossa aplicação. Pode ser mais simples ou mais complexo, né? Se fosse uma página web, né, a gente iria fazer com o que receber aqui, né, com esse read aqui, tudo que o protocolo HTTP pede, né, que é abrir a página, mostrar no navegador, enfim, tem toda uma regra, né, para fazer isso aí. Então, agora, aqui a gente tem o cliente UDP, tá? A diferença do TCP para o UDP é que no TCP a gente tem uma conexão, né? O servidor se conecta ao cliente até que o conteúdo da mensagem seja transferido, tá? Já no UDP não tem conexão. Tá? Então, para fazer esse tipo de transporte, esse tipo de funcionamento aqui na linguagem Java, é utilizado essa classe aqui, ó, Datagram Socket. Tá? É um socket do tipo Datagrama, que é o que o UDP faz. Então, é muito parecido, né? Cria um objeto cliente desse tipo aqui, né, do tipo Datagram Socket. Aqui a gente está atribuindo o endereço para ele, né, no caso que está dentro dessa variável aqui, ó, string do texto. Então, atribuímos aqui um endereço IP. Aqui é o que a gente quer enviar, né, para o servidor, no caso a saída, são os dados que estão aqui em cima, né, ó. Esses dados aqui, não sei se vocês já estudaram vetores, mas esse aqui é um vetor de bytes. Tá? Uma string, né, um texto, sendo convertido aqui em um vetor de bytes. E esse vetor de bytes aqui vai ser enviado, né, ó. Vai ser a saída do cliente aqui, um datagram packet, né, um pacote de datagramas. Tá? Então, é feito aqui a saída, né, o envio, né, diferente lá do TCP, aqui a gente não tem o write, né, não tem escrever, né, ele simplesmente manda, né, send. Tá? Então, esses dados de saída vão sair aqui do cliente e vão lá para o servidor. Aqui, ó, a gente não tem o endereço do servidor aqui nesse endereço. Esse endereço aqui que a gente chama de broadcast. Tá? É um endereço que vai para todos os lados, vamos dizer assim.
todos os computadores que estiverem na rede com o computador que estiver rodando esse cliente UDP aqui, vai receber a mensagem do cliente do UDP, né, pedindo, né, para o servidor responder. Mas o único que vai responder, o único computador que vai responder é o que tem o servidor rodando, que tem essa porta aqui esperando por isso, esperando por esse serviço. Tá? Então, vou agora no servidor, depois eu volto para o cliente. Aí, no servidor, a gente vai ter muito parecido, né? Aqui a gente vai ter o try, get, delimitando o que é o serviço aqui, né? O que vai funcionar. A gente vai ter o mesmo datagram socket aqui, para rodar como servidor, né? Que é só um nome, servidor. E esse datagram socket agora vai ter um número de porta aqui, onde ele vai ficar escutando, né? Esperando as mensagens chegarem. Tá? Então, quando esses dados são recebidos, né? Deixa eu ver aqui onde é que está recebendo. Está aqui, ó. Servidor.receive. Então, a gente pega os dados que recebe desse servidor e coloca dentro de um datagram package, tá? E depois manipula ele, transforma aqui num texto e gera uma saída aqui, um print. Tá, geramos aqui uma saída aqui, escreva com a mensagem recebida pelo cliente, tá? E depois o servidor vai responder, né? Então, pega essa mensagem do cliente, imprime na tela, e agora o servidor vai fazer uma saída, né? Um datagram package, que é igualzinho tem lá no cliente. Saída do servidor, datagram package com os dados, o tamanho dos dados, né? O comprimento dos dados, e o endereço de onde ele recebeu, né? Do IP, do cliente que mandou o valor, e qual foi a porta que esse cliente mandou, tá? Então, aqui a gente tem nessa linha, ó, servidor send, que vai ser a saída do servidor, né? O valor da saída aqui, a mensagem de saída vai ser enviada aqui, ó, send. E depois fecha o servidor. Voltando aqui no cliente, agora vai fazer o mesmo processo que a gente tem lá no servidor, né? De receber, tem exatamente aqui, ó, nesse bloco aqui, a gente tem exatamente as mesmas linhas, tá? Mesma coisa acontece aqui. Aí a gente vai ter a comunicação entre o cliente e o servidor. Vou mostrar para vocês funcionando aqui, tá? Aqui eu tenho o servidor, exatamente aquele código que eu mostrei lá para vocês, eu comentei agora, só que eu tinha omitido essas linhas aqui, tá? Ó. Não sei se dá para ler aí, mas tem aqui java.net.datagram.package, java.net.datagram.socket. Essas duas linhas aqui, elas estão importando um código-fonte, tá? Que são esses dois tipos essas duas classes aqui, né? Que são códigos, né? Então, a gente está criando aqui variáveis desses tipos aqui que são importados, tá? Então, na linguagem orientada a objeto, vocês vão ver muito isso, tá? De reutilizar classes, tá? Que estão dentro de um pacote, tá? Então, a gente tem java.net. Nesse pacote aqui, a gente tem diversas classes Java, né? Para lidar com alguma coisa relacionada à internet ou vídeo. E a gente simplesmente importa e utiliza aqui embaixo. Bom, mas, como eu disse, o foco não é esse, né? Ó, a gente tem aqui o servidor, exatamente aquele código que está lá. Eu vou colocar ele para executar aqui, né? Essa tela aqui mais embaixo é o servidor em execução. E agora eu vou rodar o cliente aqui, ó. Vou dar o play no cliente. Executando o cliente. Vou no cliente. Pronto. O cliente executou, né? Na verdade, ele escreveu aqui a resposta do servidor. Vamos ver o que é que o servidor escreveu aqui, né? Ó, mensagem recebida. Oi, servidor. E o cliente respondeu, né, para o cliente o endereço de IP e a mensagem fala cliente. Tá? Então, se a gente olhar aqui esses dois códigos, né, aqui é a mensagem do cliente para o servidor, né, uma mensagem de texto, foi enviada aqui, e o servidor recebeu essa mensagem aqui
escreveu na tela dele e respondeu, né, fazendo aqui uma saída, né, um send, com uma outra mensagem de texto para o cliente, que no caso foi fala cliente. E o cliente, por sua vez, imprimiu também a resposta que veio do servidor. Tá? Bom, então é isso, viu, pessoal?